Então, será que saiu alguma coisa aqui? Vamos fazer o recap de dezembro ou não? Dezembro começou ainda na Malásia. Como assim? Parece que foi tipo há 20 séculos. De dia 1 a dia 3 estive em Penang. Depois disso passei quase uma semana em Langkawi, que é uma ilha mesmo já quase da Tailândia, e foi um paraíso descobrir aquilo. O meu hostel era incrível, tinha mesmo ao lado um café vegetariano e basicamente comi smoothie bowls todos os dias, falafel wraps. Conheci pessoal incrível no hostel, no Rambulan, e fui com eles para uma ilha deserta. Conheci raparigas incríveis e passei o tempo todo com elas, basicamente. Fiz parasailing também, que foi uma experiência random, mas muito, muito fixe. Infelizmente tive que vazar de Langkawi, porque prometi a mim mesma que eu ia fazer, senão eu tinha continuado naquela ilha, porque eu adorei mesmo. É um daqueles sítios que eu quero mesmo voltar um dia. Mas pronto, foi hora de seguir caminho. Fui para a Tailândia, apanhei um ferry desde Langkawi até Koh Lip, e de 9 a 12 estive em Koh Lip. Também foi uma altura super random, conheci pessoal incrível no hostel. Isto nunca acontece, mas toda a gente no hostel, eram 5 camas, toda a gente se deu bem, e basicamente tudo começou porque nós todos estávamos juntos no ferry, mas ninguém se fala porque estamos todos no nosso mundo. Chegámos ao primeiro hostel que havia e eu achei que ia estar sozinha, e não aconteceu. Toda a gente vinha comigo no ferry, estava no mesmo hostel que eu, e basicamente eu perguntei tipo, se alguém queria ir à praia. Todos disseram que sim. Tornámos-nos inseparáveis durante 3 dias naquela ilha deserta, linda, uma das ilhas mais bonitas de sempre que eu já vi na vida. Eu nunca vi água como aquela, em lado nenhum. E deve ser dos sítios mais bonitos na Tailândia. E apesar de ser super turístico, foi incrível. Eu diverti-me à brava naquele sítio. E pessoas fixe, uma vibe sempre muito boa. E foi triste sair. Depois passei muito rapidamente por Koh Lanta. Só fiquei tipo 2 noites e não amei, mas voltei a encontrar pessoal que ficou comigo em Koh Lip e basicamente convenceram-me a ir a uma luta de Muay Thai. E também foi bué da gira, uma experiência que eu não sabia que ia ter e que acabou por ser engraçada e impactante. E foi giro ver uma parte da cultura tailandesa tão importante. Basicamente, o Muay Thai é o desporto nacional e eles orgulham-se imenso e toda a gente pratica, toda a gente. É como se fosse o futebol para nós. De 14 a 21 voltei a Phuket, que é um sítio que eu conheço bastante bem e que me é familiar, mas desta vez fui encontrar-me com o Tate, que é um amigo que eu conheci o ano passado, no Vietnã, e reencontrámos-nos em Phuket. Passámos uns dias na Old Town e depois fomos para o sul da ilha, que é a zona que eu gosto mais, e ficámos uma semana na casa de um amigo dele, e entretanto chegaram outros amigos que eu não conhecia e fiquei a conhecer, e basicamente foi uma semana de dolce far niente, de não fazer absolutamente nada, comer muitos dragon fruit, ir à praia, passar as tardes na praia a chilar e comer comida tailandesa, assim. Fomos aos melhores restaurantes de sempre, que eram tipo casinhas de senhoras. Foi tudo bom nessa semana, eu não peguei no tele, estava super desconectada, super a viver a vida, as coisas boas, coisas que eu gosto de fazer. E foi um prolongamento de desfrutar da companhia de outros e viajar com outros e estar com pessoas boas. Traduzimos aqui um pouco de realidade, não é? A chamada telefónica atrás, mandarim aqui, não percebo nada, está a estragar o vídeo, não faz mal. De 22 de dezembro até 25 fiquei em Krabi, que foi um choque um bocado grande ter vindo da zona menos turística de Phuket para o caos que é Krabi, que está atulhado de gente, atulhado de turistas. É demasiado. Mas fiquei num hostel incrível,
tinha basicamente um coffee shop lá em baixo e passei lá o Natal. Conheci muito randomly pessoas no quarto e recebi não sei quantos convites para ir jantar fora na noite de Natal e acabei a jantar numa mesa com 4 rapazes que eu não conhecia de lado nenhum, mas foi um jantar muito fixe. E no dia a seguir passei o dia de Natal com uma italiana que também estava no meu quarto, que nos demos super bem. E foi random, viajar a random. Para terminar o mês e para terminar o ano, voltei a Bangkok. Estive em Bangkok de dia 26 de dezembro até dia 2, mais ou menos, de janeiro. E coisas boas de voltar a Bangkok. Fiquei em Chinatown, num hostel muito top. Conheci pessoas fixes. Provei comidas diferentes. Provei fish balls, tipo... Era bom, mas nojento. E supostamente ia ser a semana em que eu ia descansar e pôr a minha vida em dia e finalmente ter tempo para mim e para viajar sozinha, porque eu ainda não parei um segundo, nunca estive sozinha. E eu estava a precisar de tempo mesmo só para as minhas coisas. E... nos últimos dias do ano, o que é que aconteceu? Fui roubada. Fui roubada, mas tipo, roubaram absolutamente tudo. E passaporte, cartões, dinheiro, câmara, fones, tudo o que era importante. Porque eu me desleixei e estava demasiado confortável num parque, a chilar, sem prestar atenção às minhas coisas. Basicamente foi isso. No geral foi um mês super longo. Dezembro, para mim, foram tipo 4 vidas diferentes. Comecei na Malásia a ter uma semana incrível. Depois fui para a Tailândia outra vez. Tailândia é um país incrível. Eu não me farto. Eu sei que vou voltar. E voltei a reencontrar pessoas que eu gosto muito. E encontrei outras que só me acrescentaram. Voltei a Bangkok, que é um paraíso para mim. Para estragar isto tudo, fui roubada, não vim. Eu estava basicamente a ter um mês incrível, até cair completamente no chão e stress total e entrar em pânico e ataques de ansiedade. Essa parte não foi nada fixe. No último dia não consegui acabar porque, entretanto, começaram a falar, mas aqui estamos outra vez. Coisas que eu aprendi este mês. A vida fica melhor quando partilhada com as pessoas certas. Encontrei pessoal muito fixe que tornou a minha viagem muito melhor, que me fez criar memórias incríveis. Experiências elevam a experiência da viagem. Fazer parasailing foi uma cena completamente inesperada e que marcou a minha estadia em Langkawi. Ir a uma luta de Muay Thai é uma das coisas mais icónicas para se fazer na Tailândia e eu fiz desta vez. Marcou certamente a viagem e as pessoas que foram comigo, e as pessoas que fizeram estas coisas comigo. E no geral, e na vida, as experiências que nós temos no dia-a-dia marcam o nosso ano. É bem importante termos experiências que marquem as fases do nosso ano, a nossa vida. É normal precisar de espaço e tempo para não fazer nada, para existir, para pensar, para ter tempo para pensar. Eu esqueço-me sempre disto e depois sinto imenso que estou sempre a correr e que não paro e que não processo as coisas e que o mundo é um caos e eu não me permito parar e refletir e dar-me tempo para viver calma e depois conseguir voltar a correr. Outra cena bem importante que eu aprendi é que ter uma rede de apoio que eu sei que posso contar, isso é das coisas mais marcantes que eu aprendi este mês, porque nos momentos difíceis é que nós percebemos se temos e quem temos como suporte e como apoio e como pessoas que nos ajudam, e há uma coisa que está mal, há pessoas para ajudar e eu sentir isso, sentir que tinha apoio, mesmo estando no outro lado do mundo,
faz-me valorizar imenso as pessoas que têm à minha volta. Outra coisa muito importante foi eu perceber o poder de ajudar o outro. Eu fui ajudada por N pessoas desde sempre na viagem. As pessoas ajudam, as pessoas querem apoiar da forma que conseguem e há boas pessoas no mundo. E desde que fui assaltada, o significado de ajudar e ser ajudado mudou completamente, porque ficar sem nada e depender literalmente dos outros para tudo fez-me perceber, primeiro, na quantidade de pessoas, de boas pessoas que há, que ajudam sem pedir nada em troca. E fez-me perceber que eu quero fazer mais isto, eu quero ajudar mais, sem esperar absolutamente nada em troca. E quero tentar aplicar isto na minha vida, porque eu senti o quão importante isto é e quão bom é ajudar outros. Em qualquer lado do mundo há pessoas para ajudar. Ser ajudado é bom, pedir ajuda é bom. Agora vamos aqui à cena mais esperada de sempre, no fim do mês. Fim do mês significa fazer o budget do que eu gastei e chorar um bocadinho e ver menos dinheiro na conta que pagou pelas experiências todas que eu tenho. Portanto, o que é isso? O dinheiro volta, o tempo não. Vou olhar agora para as minhas cábulas. Porque, by the way, o meu caderno está a ficar super rechonchudo e, cheio de colagem e cenas. Enfim, vou usar as minhas cábulas porque eu não lembro tudo com ela. Vamos começar com hostels. Em dezembro de 2023, a viajar, eu gastei 246 euros e 40 cêntimos, o que dá uma média de 10 euros por dia. Isto tendo em conta que eu tive 6 noites em que não paguei estadia porque estive em casa de amigos, o que foi muito fixe. Portanto, 2 contas aqui foram para 25 dias. Depois, viajar, paguei 156 euros e 40 cêntimos, tudo o que seja transportes. E podemos acrescentar aqui também o voo que eu paguei de Krabi para Bangkok, que foram 38 euros, que dá um total de 124 euros, 194 euros, que dividido por 31 dias dá 6 euros e tal por dia. Não é nada mal entre as partes. Comida e bebidas. Gastei 478 euros e 30 cêntimos. Dividido por 31 dias dá 15 euros e 43 por dia em comidas e bebidas. Não é muito, se virmos por dia, não é? Mas podia ser bastante menos se eu não bebesse tanto coffee. Este mês o álcool foi uma fatia que comeu bastante budget, ao contrário do que aconteceu em novembro. Atividades, está aqui incluído parasailing e o Muay Thai, gastei 50 euros e 70 cêntimos, o que se dividissem por dia, os dias todos era tipo 1,60 € por dia, pagou as atividades do mês. Outras coisas, que é tudo o que vocês possam imaginar que não esteja em nenhuma destas categorias, desde lavandaria a comprar fita cola ou, sei lá, office do multibanco, qualquer coisa random está nesta fatia. Gastei 71,40 €, o que dá 2,30 € por dia. Depois, despesas que não estão aqui e que não fazem parte de um budget normal, mas que foram despesas extras que eu tive, foi o meu passaporte temporário, que me custou 150 paus. 150 paus. Yeah. E mais os 200 euros que eu levantei que estavam na minha carteira e que me foram roubados. Portanto, 350 euros de despesas inesperadas. Ou seja, with this being said, eu este mês gastei 1041 euros e 20 cêntimos, o que dá uma média de
33, 34 euros por dia. Que se forem ver, não é nada. Mas assim parece muito. E assim assusta, não é? Mas já. Já viram que se podes viver por 1000 euros a viajar pelo mundo e 1000 euros em Portugal não dá para nada? Imaginem se vocês tiverem que pagar a casa, como eu pago aqui, eu pago casa cá. É um hostel, mas é casa. Se tiverem que pagar casa, transportes, alimentação, atividades, whatever, eu gasto 1000 e poucos euros por mês. Estou noutro país, estou a viajar. Quando eu quiser, fico mais tempo num sítio. Quando apetece-me andar rápido, ando rápido. E vou descobrindo novos países, novas cidades, novas pessoas. Gasto uma média de 1000 e poucos euros por mês. Onde é que este dinheiro me entregaria as mesmas coisas em Portugal? Portanto, eu gosto de fazer estas coisas para eu perceber que, ok, é muito dinheiro, custou muito a ganhar, custa a gastar, mas é incrível, estou a fazer vídeo noutro mundo por tão pouco. Noutro mundo, noutro país. Noutros países, noutra zona do mundo. Foi este o recap de dezembro de 2023, as lições que eu aprendi e ainda o budget breakdown de tudo aquilo que eu gastei. Espero que tenham gostado. Um beijinho, queijo. And see you soon.